Bom dia a todos. Então, estreando essa nova forma de comunicação entre nós, dada essa situação que nós vivemos, na atualidade, nós vamos então iniciar a segunda parte do nosso curso, que trata sobre basicamente oscilações, ondas e gravitação. Então eu separei em 3 unidades, tá certo? Essa então é a nossa unidade de ensino 3, que vamos falar ao longo das próximas semanas. Trata de oscilações. Então basicamente nós vamos falar sobre um movimento harmônico, movimento harmônico amortecido, movimentos forçados, e tudo isso tentando sempre contextualizar com o movimento de uma embarcação num meio fluido, seja água doce ou água salgada. Então vamos sempre procurar entender essas interações que produzem esse tipo de movimento numa embarcação. Tá certo? Só um minuto. Bom, vamos lá. Então, o sumário para esta aula eu dividi da seguinte forma: uma introdução, vamos falar sobre aproximação parabólica, o que ela significa. Vamos ver de uma forma bem direta a solução da equação diferencial que produz, ou que é responsável pela descrição do movimento harmônico, linearidade, princípio de superposição. Vamos falar também sobre o período de um movimento harmônico. Enfim, e talvez a parte mais importante, vamos ver sua aplicação ao movimento de arfagem de uma embarcação. Certo? Bom, então para relembrar, em Física 1, quando entramos no assunto de corpos rígidos, nós falamos sobre os graus de liberdade de movimento de um corpo rígido. Eram 6. Se vocês se lembram bem, quem estudou comigo, pôde verificar que, na verdade, os graus de liberdade de um movimento de um corpo rígido são 6 e são gerais para qualquer corpo. O que nós fazemos aqui é contextualizar para o caso desse corpo rígido ser uma embarcação. Certo? Então, nesse contexto do corpo rígido como uma embarcação, nós temos esses 6 graus de liberdade se traduzem em 6 palavras. O primeiro, que é o deslizamento, em inglês chamado de surge, perdoe minha pronúncia. O segundo, que é o movimento sobre o qual vamos falar um pouco hoje, é o de arfagem, certo? E o terceiro, o deslizamento lateral, ou deriva, ou em inglês, sway. O que esses movimentos têm em comum? Esses 3 movimentos têm em comum? Eles têm em comum o fato deles serem movimentos de translação do corpo em relação a determinados eixos. Ok? Então, esses são movimentos de translação. Também nós temos movimentos de giro em torno de determinados eixos que compõem o navio, eixos pelos quais o
centro de massa do navio passa ou algo do tipo. Um deles é o caturro, também chamado de pitch em inglês. Então esse é um movimento de oscilação ou de rotação do navio em torno de um eixo transversal, né, ao seu comprimento, né? O outro movimento é o row, também chamado de balanço ou jogo. Esse é um movimento em torno de um eixo longitudinal, um eixo que passa ao longo do comprimento do navio. E, por último, movimento de cabeceio ou guinada, que é um movimento em relação ao eixo que está perpendicular ao convés, né? Digamos, ao plano do convés do navio, vamos colocar dessa forma. Então, esses 6 movimentos compõem os movimentos possíveis de uma embarcação. Obviamente, se vocês se lembram, esses movimentos eles podem ser combinados, né, em movimentos mais complicados. Mas qualquer movimento que a embarcação possa ter vai ser sempre uma combinação, ou vamos chamar assim, um acoplamento desses movimentos mais simples, será qualquer combinação desses 6 movimentos aí. Beleza? Bom, e agora, o que seria, ainda dentro da introdução, o que seria uma oscilação, né? Então nós vemos aqui que nós estamos sempre em contato com esse tipo de movimento, seja num balanço, seja numa pista de skate, seja num circuito, aqui é um circuito LC, né? RLC. Então vocês podem ver que correntes oscilam, pessoas oscilam e, obviamente, uma embarcação também oscila. O que nós vamos ver, então, começar a investigar é o que produz esse tipo de movimento oscilatório, o que é responsável por ele. Aqui, nessas ilustrações, a gente pode ver um começo para a explicação. Na primeira figura superior à esquerda, aqui onde está passando o mouse agora, nós vemos uma molécula. Essa molécula, né, é uma molécula triatômica. Esses traços pretos aqui são as ligações. Vocês veem que elas oscilam. Aqui embaixo também você vê uma lancha oscilando. Então, o que produz esse tipo de movimento? Aqui nós vemos, nesse gráfico, uma representação de uma outra molécula, mas que também poderia ser muito bem essa. E olha o que acontece. Essa curva vermelha é o que nós chamamos de energia potencial. Essa energia potencial, certo? Das moléculas, quando ela tem essa forma, que forma é essa? É a forma de um poço, certo? Então, sempre que a energia potencial tem a forma de um poço e a molécula não tem, se vocês verem aqui, essa molécula, essa linha tracejada, ela mostra uma molécula com energia E3. Então, sempre que um corpo ele não tem energia suficiente para escapar desse poço, que nós chamamos essa forma de energia potencial que nós chamamos de poço, sempre que ele não tem energia suficiente para escapar dele, ele vai oscilar perto do mínimo desse poço. Tá certo? Então, essa é a explicação física para o movimento de oscilação. Vocês podem ver algo parecido com isso também, nós vamos voltar a isso em gravitação. Essa é uma forma bem parecida da relação da energia potencial gravitacional da Terra com o Sol.
Não à toa, então, a Terra ela está aprisionada, ou seja, ela oscila, de certa forma, ela oscila em... A sua distância ao centro do Sol oscila. Se vocês lembrarem do periélio e do afélio, é exatamente isso. Quando ela está mais próxima, ela está no periélio, ou vice-versa, não estou lembrado agora. Mas, basicamente, essa forma de curva está relacionada a esse movimento de oscilação da Terra em torno do Sol também. Então, isso é mais geral do que esses exemplos que eu estou mostrando a vocês. Tá certo? Agora, desculpe. Em geral, o que nós temos não necessariamente nós temos uma energia potencial com aquela forma bem bonitinha. Nós muitas vezes temos energia potencial com uma forma qualquer, certo? Porém, sempre que essa energia potencial com uma forma qualquer possui um mínimo, próximo a esse mínimo, nós podemos sempre pegar uma região próxima a esse mínimo e analisá-la. Quando nós fazemos isso, então, nós verificamos que uma região suficientemente próxima ao mínimo, ela vai ter uma forma parabólica. E quanto mais próximo você ficar do mínimo, mais essa aproximação, melhor é essa aproximação. Então, se vocês olharem para essa figura aqui, que eu estou marcando, vocês podem verificar, então, que próximo, que essa linha tracejada aqui, cinza, ela está próxima ao mínimo de uma energia potencial com uma forma qualquer. Então, quando nós nos restringimos a essa região aqui, nós chamamos essa de potencial, nós chamamos essa aproximação de aproximação parabólica, cuja energia potencial vocês já devem ter visto, né? Por exemplo, no sistema ou massa-mola, ou, por exemplo, num arco e numa flecha, né? Nós mostramos esse tipo de energia potencial. Tá vendo que vai com o quadrado da posição X. E a força associada a essa energia potencial, nós talvez não tenhamos comentado em Física 1, mas não tem importância, ok? Porém, vocês podem verificar aqui que a força ela está relacionada à variação ou à derivada da energia potencial. Então, aqui nós conhecemos essa força, né, elástica como lei de Hooke. Se vocês se lembrarem, F igual a menos kx. É a lei de Hooke. Nada mais é do que, então, a derivada desse potencial aqui parabólico. Tá certo? Então, olha que interessante. Agora a gente pode, então, entender de onde surge o movimento harmônico. Por que o movimento é oscilante? Se, por exemplo, um corpo estiver sujeito a uma força que varie com a distância, como, por exemplo, a força de Hooke, então você pode escrever a segunda lei de Newton para ela, ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A aceleração nós sabemos que é a derivada segunda da posição, correto? Temos a massa, então o lado direito está ok. E quem é a nossa força resultante? Quando essa força resultante é a força elástica, ou a força relativa à lei de Hooke, então nós temos menos kx do lado esquerdo da equação. Se eu passar, então, um m para cá e o x e dividir tudo por m e passar esse termo com x para o lado direito, nós temos essa equação aqui. Então, nesse momento, vocês podem, quem estiver assistindo o vídeo em casa, pode parar e fazer essa continha simples. Divide tudo por m
e passa o x para lá, e você vai ficar com essa equação diferencial aqui. Vocês, a essa altura da vida acadêmica de vocês já devem pelo menos fazer uma noção do que seja uma equação diferencial. Então, só para relembrar, uma equação diferencial é uma equação que possui uma função e suas derivadas, certo? Então, por exemplo, nós temos a função x aqui, que é a posição. X é uma função do tempo, por exemplo. E também temos aqui a derivada de x, certo? Nesse caso, em particular, a derivada segunda de x, que é exatamente o termo de aceleração. E nós chamamos então essa razão aqui k sobre m, a razão k sobre m nós chamamos de ômega ao quadrado. Chamamos de ômega ao quadrado por motivos de comodidade, mas poderia ser simplesmente ômega. E também por motivos de unidades, né? Razões de unidade. Esse ômega, então, nós chamamos de frequência angular do movimento, certo? Então, k sobre m elevado a meio é a frequência angular do movimento. Mas quando você fala de frequência, então você está falando de um movimento que é periódico, porque frequência está relacionada com o número de incidências que uma determinada coisa volta a acontecer, né? Isso é a frequência. Então, antes da gente prosseguir, só queria que vocês olhassem bem essa equação e vissem, então, que quando eu somo a derivada segunda de uma função com um termo vezes a própria função, isso é igual a zero, essa aqui é uma equação diferencial que produz, então, um movimento harmônico. Ok? Olhem para essa função. E quando a gente fala, então, de equação, vocês já devem ter aprendido, então, que sempre que nós temos uma equação, nós temos, então, que procurar a solução dessa equação. Então, qual seria a solução dessa equação? Essa aqui é uma equação diferencial, como eu disse, que tem determinadas características, que são, ela é linear, é de segunda ordem, porque envolve a derivada segunda. Portanto, essa equação diferencial ela admite duas soluções, certo? Uma solução que eu vou chamar de x1 e outra solução que eu vou chamar de x2. Se vocês substituírem tanto x1 quanto x2 nessa equação diferencial aqui, vocês vão verificar que elas de fato satisfazem, ou seja, são soluções para essa equação diferencial, certo? Além disso, como essa equação é linear, vale o princípio da superposição. O que o princípio da superposição diz? Que se uma função é solução e a outra função também é solução, então nós temos uma solução geral, que é a superposição das duas funções. E essa solução geral também é uma solução, obviamente. Então, eu posso somar essas duas funções aqui, onde cada uma individualmente é a solução, a soma delas também pelo princípio de superposição é a solução. Então, nós temos, para esta equação diferencial, nós temos esse x de t aqui que a satisfaz, certo? Então, vocês devem já, em algum momento da vida de vocês, terem visto que sempre que eu tenho uma função seno ou uma função cosseno, essas funções são coisas que oscilam, são funções que oscilam, né? Então, guardem isso quando nós olharmos para a representação gráfica dessa solução. Mas, antes disso, gostaria de lembrar também que
essa solução escrita dessa forma, pode ser que vocês não estejam muito habituados a ela. Mas, se vocês repararem bem, essas soluções que levam duas constantes arbitrárias, A e B, né? O que é uma constante arbitrária? É um número que eu posso, tanto faz que número eu coloque aqui, que essa função continua sendo solução. Por isso que essas constantes são chamadas de constantes arbitrárias. Isso vocês devem ter visto já em cálculo 1 ou 2. Agora, essas duas constantes arbitrárias, se eu simplesmente renomeá-las de uma forma conveniente e trocá-las por outras duas constantes arbitrárias, que são esse Azão, que eu já vou explicar quem é. Vocês já devem estar vendo aqui, a amplitude. Esse φ, que é a fase inicial, eu posso escrever de uma forma um pouquinho mais elegante essa função. Em vez de escrever ela como A cosseno mais B seno, eu posso escrevê-la dessa forma aqui, ó. A cosseno de ômega t mais essa letra grega que nós chamamos de φ. Então essa aqui é a solução, onde A representa então a amplitude desse movimento e φ representa a fase inicial dele. Ou seja, não necessariamente ele vai começar o movimento vai começar de um mesmo ponto. Então quem vai dizer de onde o movimento vai começar é essa constante. E quem vai dizer até onde o movimento pode ir, qual é a amplitude máxima desse movimento, é essa outra constante aqui. Tá certo? Então aqui nós temos um gráfico que representa esse movimento. Certo? Então aqui, por exemplo, a amplitude dele é da ordem de 11, 12, 13 aproximadamente, nessas unidades aqui da escala. Certo? Opa, desculpa. Na verdade, é o movimento azul. Então, por volta de 4 aqui. E quem é esse movimento vermelho que também oscila? É a velocidade. Olhem para cá. Se eu derivar a posição com o tempo, eu vou achar a velocidade do movimento. E olha que interessante. Quando eu derivo o cosseno, o que eu tenho? Eu tenho um seno. E o seno, a gente sabe que o seno ele está defasado do cosseno por um fator de π sobre 2. Então, olha que interessante. Sempre que o movimento passa por um mínimo, o movimento em si, sua velocidade em módulo ela é um máximo. Olha para cá. Sempre que ela passa por um máximo, sua velocidade é zero. Então, quanto que a velocidade é zero? Sempre que o movimento está ou no máximo ou no mínimo, sua velocidade é zero. Quando ele passa por uma região de equilíbrio, digamos assim, a sua velocidade então é um máximo. Tudo bem até aí? Então, prosseguindo. Por fim, o que seria o período de um movimento? O período de um movimento é exatamente o intervalo de tempo que leva para que o movimento volte à sua posição inicial. Então, o intervalo de tempo necessário para que um movimento volte ao seu valor inicial é o período. Então, por exemplo, quando você empurra um objeto, ele vai sobre... Por exemplo, você empurra sua prima, né, sua priminha de 5 anos num balanço. Ela vai e volta, vai e volta. Então, quando você empurrou, ela foi. Quando ela voltar para você, então ela cumpriu um período. O intervalo de tempo que levou para que ela voltasse até você e você empurrasse ela novamente, esse intervalo de tempo, então, é um período. Matematicamente, ele é expresso assim. Como ele é um tempo tal que
o corpo volte à mesma posição, né? Então, depois de passado um período, ele volta à mesma posição. Então, fazendo aqui umas continhas, a gente verifica então que esse período matematicamente é igual a 2π sobre a frequência angular do movimento. Se vocês se lembrarem bem lá dos slides anteriores, a gente viu que se aquela constante de proporcionalidade entre a força e o deslocamento é K, se lembra? Isso tem uma massa M, então esse ômega aqui é raiz de K sobre M. Beleza? Agora vamos para a parte mercante da coisa, né? Parte aplicada. Então, hoje nós vamos aplicar ao movimento de arfagem, né? E por que o movimento de arfagem é um movimento que oscila? Isso é bastante interessante. Se vocês juntarem a segunda lei de Newton, né, como nós fizemos nos slides anteriores, só que aqui, agora, a gente vai juntar com o princípio de Arquimedes. O que o princípio de Arquimedes diz? Que o empuxo ele é produzido pelo peso de fluido deslocado, certo? Então, se a gente pensar no casco com esse formato aqui, e imagina essa linha reta, essa linha sólida aqui, como a posição, aqui está melhor, aqui embaixo, com a posição do navio, de equilíbrio do navio. Então a gente sabe que na posição de equilíbrio, o empuxo e o peso estão se anulando. Até aí tudo bem. Porém, e o empuxo vai ser, então, o volume de líquido deslocado. Agora, se eu passar um pouquinho do equilíbrio por alguma causa externa, por exemplo, o que acontece? Eu vou ter que ele chama de excesso de flutuabilidade, né? Eu vou ter um excesso de flutuabilidade. Ou seja, eu vou ter um volume, além do equilíbrio, um volume de líquido, de fluido deslocado a mais. Porém, quem vai ser responsável por no caso desse casco aqui, com esse formato, quem vai ser a grandeza responsável por esse acréscimo no volume de líquido deslocado? Não vai ser essa área aqui do casco, mas esse deslocamento vertical, certo? Somente ele vai contabilizar para o excesso de flutuabilidade, o excesso de fluido deslocado. Então, se você olhar para a segunda lei de Newton, então, e para o princípio de Arquimedes, esse excesso, então, vai gerar uma força resultante. Vai gerar uma força resultante na vertical. Por quê? Porque quando ele está mais fundo, então eu vou ter, quando a embarcação está mais funda, né, um excesso de flutuabilidade, que nós chamamos de excesso de flutuabilidade, eu vou ter um excesso de empuxo em relação ao peso. Então esse excesso de empuxo vai produzir uma força resultante, que no caso, quando ele está em equilíbrio, ele é zero. Mas quando ele sai do equilíbrio, vai haver esse excesso para cima. E por outro lado, quando o navio sobe, então vai haver uma diminuição desse empuxo, porque a parte que estava em equilíbrio, momentaneamente, vai subir. Então ele chama de excesso de peso, né? Então o que acontece nesse caso? O empuxo vai ser menor do que o peso. Então essa relação entre peso e empuxo, o que ela vai produzir fisicamente? O que ela vai produzir? Ela vai produzir exatamente esse movimento de oscilação na vertical. Matematicamente, como isso se dá? Matematicamente, a gente vai ter uma equação, se vocês olharem com bastante atenção para essa equação, matematicamente você vai ter uma equação bem parecida com aquela que eu apresentei no início, certo?
onde eu tenho uma derivada segunda aqui, de uma posição, e a própria posição na equação, e termos multiplicativos. Naquele caso era m aqui e era k aqui. Nesse caso, nós temos uma expressão um pouco diferente, mas que que fisicamente vai produzir o mesmo efeito. Que efeito é esse? De oscilação. Nesse caso aqui, nessa equação, mv é o que nós chamamos de massa virtual da embarcação, que eu já vou falar daqui a 2 minutos. Rho é a densidade da água, vindo do princípio de Arquimedes. G é a gravidade. Esse WPA é Water Plane Area, ou seja, é a área de flutuação da embarcação. É essa área aqui. Tá certo? E Z é o desvio vertical da embarcação em relação à sua posição de equilíbrio. Certo? Agora, antes da gente analisar esse movimento, vamos falar um pouco sobre massa virtual. Eu mandei para vocês esses slides, né? E pedi para que vocês pesquisassem um pouco sobre isso. Basicamente, o que é a massa virtual? Massa virtual é uma abstração, digamos assim, matemática que nos diz o seguinte: é como se o navio tivesse um excesso de inércia produzido pelo seu movimento no meio que provoca resistência a ele. Que meio é esse? É a água, é o fluido. Então, esse fluido, a resistência desse fluido que esse fluido apresenta ao movimento da embarcação, ela tem como final, digamos assim, prático, como fim prático, ou como resultado prático, ela aumenta a inércia do navio. Vocês concordam com isso? Essa inércia aumentada nós chamamos de massa adicional. Certo? Então, o que seria a massa virtual? A massa virtual é a massa real do navio, mais a massa adicional devido ao movimento do fluido em relação ao navio. Então, imagine, só para a gente representar isso, imagine que o navio esteja se movendo no mar, certo? Quando ele está acelerando, ele tem um movimento em relação ao fluido. Então, esse fluido ele gera um arrasto, né? Um impedimento à aceleração do navio. Então, na verdade, se você produz uma força para acelerar o navio, essa força tem que ser maior do que a que você esperaria somente tendo em vista a massa do navio. Então, essa força tem que ser maior. Agora, quando você desacelera o navio, certo? Essa outra porção do fluido continua indo, mas a porção de trás do fluido tende a empurrar o navio. Então, fazer com que ele mantenha o movimento que ele estava. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é aumentar a inércia do navio como um todo. Então, essa inércia aumentada, né? Se vocês se lembrarem de Física 1, nós quantificamos a inércia pela massa. Então, essa inércia aumentada nós chamamos de massa adicional, ou added mass. O que seria a massa virtual? Seria a soma entre a massa real do navio e essa massa adicional devido ao movimento do navio no fluido. Tá certo? Então, nessa figura aqui, vocês podem ver aqui embaixo. Essa massa ela é zero quando o navio está totalmente em repouso. Porém, quando existe um movimento entre o navio e o fluido, né, e o mar, por exemplo,
essa massa ela começa a se tornar importante. Então aqui ó, nós vemos um gráfico exatamente mostrando isso, né? Esse gráfico mostra a massa adicional, a razão entre a massa adicional e a massa real, e uma das características do navio que é responsável por aumentar ou diminuir essa massa. Que característica é essa? É a razão boca calado. Por que ela é responsável? Aqui tem duas figuras. A figura 1, ela mostra um navio com uma boca mais larga. E a figura 2, um navio com uma boca mais estreita. Certo? Quando você tem um navio com uma boca mais larga, a porção de fluido que ele vai deslocar ao se movimentar na vertical, fazendo esse movimento de arfagem, a porção de fluido é maior. O que significa, então, que ele vai aumentar o movimento do fluido. Se vocês olharem aqui bem a figura, tá vendo esses picos aqui? É a pressão, ou seja, o movimento do fluido deslocado embaixo do casco vindo para cima. Esse movimento, então, ele aumenta a massa virtual do navio. Quanto mais estreito for a boca do navio, menor, então, é esse fluido deslocado embaixo do casco para cima, provocando, então, uma menor adição daquela massa adicional, certo? Então, voltando aqui para esse gráfico, vocês podem verificar, então, que conforme vai aumentando a razão da boca para o calado do navio, mais vai aumentando, então, a massa adicional. Aqui, nesse 1 aqui, o que significa o 1? Significa que quando a razão de uma embarcação ela é aproximadamente 2, a razão boca calada é aproximadamente 2, significa que o navio, nesse movimento, em relação a esse movimento, ele vai ter uma massa adicional igual, né, aqui é 1, à massa real. Então, qual seria a massa virtual dele? Seria o dobro da massa real. Então, se ele, por exemplo, se ele tivesse uma massa de 10.000 toneladas, essa massa virtual dele iria para 20.000 toneladas. Tá certo? Então aqui, ó, a gente mostra uma fórmula que demonstra basicamente como que se comporta a massa adicional num movimento de arfagem com a massa real. Para cada razão boca calado, e com esse coeficiente aqui, né, 2, eu vou multiplicar pela massa real, então vou ter essa massa adicional. Beleza? Então, voltando, por que então o movimento de arfagem é um movimento oscilatório? Porque ele obedece aproximadamente, tá certo? Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque essa linha aqui de flutuabilidade, essa área aqui, né, waterplane area, ela, se você vê o casco, ele não é totalmente cúbico ou um paralelepípedo ou nada do tipo, né? Então essa área ela varia conforme o navio vai afundando ou vai levantando. Então nós consideramos que isso aqui, que esse WPA é aproximadamente constante. Mas se você tiver um movimento com uma amplitude relativamente pequena, você pode considerar esse WPA aproximadamente constante. Então ele vai obedecer aproximadamente a essa equação. Então nós temos aqui ó, uma frequência angular de movimento em termos simplesmente da geometria do navio.
cada geometria de navio vai dar uma frequência de movimento, consequentemente, então, um período. Olha que interessante, então. Cada navio pode ter uma determinada massa virtual. O que vai determinar isso? Basicamente, a massa real do navio e a sua relação boca-calado. Além disso, também, depende da boca do navio, né? O período. Então, cada um vai ter o seu período, que nós chamamos de período próprio, né? O período natural. Certo? Então, por fim, nós temos aqui um gráfico que demonstra qual seria o período. Aqui em azul seria o período sem massa adicional, ou seja, quando a massa do navio é só a sua massa real. E o que acontece quando você vai adicionando, tendo massas adicionais, né? Ou seja, você vai aumentando a massa virtual do navio. O período do navio, então, período de oscilação, ele vai aumentando à medida que a massa virtual dele aumenta. Tá certo? Bom, então, era sobre isso que eu queria falar na aula de hoje, tá certo? Eu vou estar, nesse momento em que vocês estão assistindo, eu estou online. Vocês podem me enviar as dúvidas de vocês. Eu gostaria que enviassem, por favor, pelo Google Classroom. Por quê? Porque ali eu posso responder e fica a sua dúvida, as perguntas elas ficam abertas a todos, certo? Isso vai ser para mim, na minha opinião, vai ser de uma validade muito, muito alta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas, tá certo? Então, eu vou ficar lá online, tá bom? E deixo para vocês também esse exercício aqui, ó, em relação ao conteúdo que é relacionado ao conteúdo que nós vimos hoje, tá certo? Leiam esse exercício, tirem uma foto, vou deixar ele um tempo aí na tela. Vocês também já estão com os slides, então resolvam e a gente pode voltar a discutir quando vocês terminarem, tá certo? Então por hoje é só, um abraço e até a próxima.